Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui mais uma vez, trazer mais um tema para a nossa reflexão sobre a atividade política e de que forma isso interfere diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu peço que você faça já o triplo C, ou seja, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Faça isso, você ajuda a gente nesse trabalho de levar essa reflexão tão importante para um número cada vez maior de pessoas. Então, muito obrigado, gente, por você estar aqui conosco no Isso Lhe Interessa. Vou pegar aqui, né, as minhas anotações. Como vocês sabem, sempre vou trazer assim um assunto que tenha alguma importância para contribuir numa reflexão a respeito da atividade política. Afinal, é exatamente a política que determina todos os rumos de uma sociedade, de uma coletividade, não é? É a educação, é a saúde, é a segurança, a geração de empregos, mobilidade urbana, mobilidade rural também, direitos e deveres dos cidadãos e tudo mais, tudo que vai dizer como é que a sociedade deve viver e quais são as regras para uma convivência harmoniosa e pacífica. Tudo isso passa pela política. Não acontece sem passar pela política. Muito bem. Então, feito esse preâmbulo, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu chamei de infidelidade eleitoral. Por que infidelidade eleitoral? Porque nós temos a infidelidade partidária. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Muitas matérias já foram feitas a respeito da fidelidade ou infidelidade partidária, né? É um assunto que nós vamos tratar num próximo programa, talvez já no próximo programa, mas só para esclarecer, né? A infidelidade partidária é quando um determinado parlamentar, seja vereador, deputado, um senador, ele não respeita o que determinam os estatutos do partido ou o pensamento que é emanado do próprio partido e é manifestado através da sua direção. E aquele parlamentar resolve fazer uma carreira solo e agir totalmente diferente daquilo que determina o estatuto do partido e aquilo que muitas vezes, inclusive, foi promessa de campanha, proposta de campanha eleitoral. Muito bem, eu chamo de infidelidade eleitoral, não partidária, eleitoral, quando aquele que é eleito por um determinado partido ou por uma coligação, depois de empossado, ele simplesmente muda de lado, ou seja, pula a cerca e passa a agir de uma forma totalmente diferente daquela que foi a sua proposta durante a campanha. Pois é, meus amigos, e para isso, para ilustrar essa conversa, eu vou usar como exemplo a situação política que nós estamos vivendo agora, exatamente nesse momento, mês de dezembro de 2023, aliás, véspera do ano eleitoral de 2024. Portanto, muito importante a discussão desse assunto neste momento. Quero fazer um breve esquema aqui para facilitar a nossa comunicação, tá? Então vamos ver. Na última eleição municipal em 2020, aqui em Palmeira, nós tivemos vários candidatos, mas eu vou focar em 3 deles, porque é para não complicar o nosso raciocínio, porque foram os 3 que tiveram vereadores eleitos. Vamos lá. Um dos candidatos, Sérgio Beliche, foi eleito numa coligação formada pelos partidos DEM e PP e elegeu um único vereador. Foi eleito Egon Krambeck, filiado ao DEM. Outro candidato, Denis Sanson, disputou pela coligação formada por 5 partidos: PSL, Podemos, PMB, Patriota e PSD, e elegeu 5 vereadores: o Gilberto Rogalski pelo Patriota, Josilei Sequinelli pelo PSD, Odair Sanson Júnior pelo PSD, Rogério Seluznia e Mané pelo PMB e o Lucas Santos pelo PSL. E o terceiro candidato, Marcos Ribas, disputou pelo PSDB e teve 3 vereadores eleitos:
Marcel Pietrala pelo PSDB, Giovanni Sebastião Ferreira, Vani, pelo PSDB, Wagner Kaczmarek pelo PROS. Bom, de acordo então com o resultado das urnas, que demonstrou a vontade dos eleitores, nós passamos a ter a seguinte situação política em Palmeira. Acompanhe o raciocínio. A administração municipal passou a ser comandada por Sérgio Beliche e pelo seu vice, Major Schulli. Na Câmara de Vereadores, a composição política ficou assim: a bancada de situação, ou seja, do grupo do prefeito, um vereador, no caso, Egon Krambeck. Na bancada de oposição, ou seja, dos agrupamentos que disputaram a eleição contra Sérgio Beliche, contra o prefeito eleito, portanto, não alinhados ao prefeito, foi formada por 8 vereadores. O Gilberto, o Josley, o Odair, o Rogério Mané, o Lucas, o Marcel, o Vani e o Vaguinho. Esses foram os 8. E esta foi a vontade do povo nas eleições de 2020. A vontade do povo ficou expressa desta forma. No Executivo está lá, então, Beliche e Schulli, e na Câmara Municipal, um vereador do grupo da situação e 8 vereadores do grupo da oposição. Muito bem. Isso foi o resultado das urnas. 3 anos depois, hoje, dezembro de 2023, lembro, véspera do ano eleitoral, como é que está o cenário político, então, no município? Nós temos uma administração municipal com Sérgio Beliche, com o vice-major Schulli. Permanece do jeito que foi escolhido pelo povo nas urnas na eleição de 2020. E a Câmara Municipal? Na Câmara Municipal, totalmente diferente daquela que foi a vontade, a escolha dos eleitores. Hoje, quem frequenta as sessões da Câmara Municipal vê claramente que a bancada da situação, aquela que apoia o vereador que está ao lado do prefeito, aquela que está ao lado, aquela que dá sustentação ao prefeito, passou a ter 6 vereadores. Quem são eles? Egon, Gilberto, Josley, Odair, Rogério Mané e Lucas. Com isso, a bancada de oposição, que originariamente saiu das urnas com 8 vereadores, hoje, claramente, ela é formada por apenas 3 vereadores. Quem são eles? Marcel, o Vani e o Vaguinho. Claro que alguns poderão dizer que não, eles não deixaram de ser oposição para ser situação, mas que eles não são nem oposição e nem situação, que eles trabalham pelo povo e que eles votam a favor de um projeto se o projeto é bom e votam contra o projeto se o projeto é ruim. Gente, infelizmente a gente tem que deixar clara a situação. Primeiro, não foi essa a vontade do povo e não foi esse o discurso vendido para os eleitores durante a campanha, que levou os eleitores a comprar aquele discurso, aquela posição política, aquela posição ideológica, aquelas propostas de campanha, ter votado e formado essa configuração política na Câmara Municipal que nós citamos há pouco, com 8 na oposição e 1 na situação, né? Muito bem, começa por aí. Segundo lugar, no jogo político, assim como no futebol e outros jogos coletivos, nós não temos 4, 5, 6 campos, nós temos somente 2 campos, e na política nós temos 2 campos. É a situação, aquela que apoia o governo, e a oposição, aquela que está contra, que se coloca contra o governo e que juntos vão ter que realizar todo o projeto que é inerente à ação do legislativo, que é legislar e fiscalizar. Principalmente isso, essas 2 ações são básicas aí, mas sempre tendo o grupo da oposição e o grupo da situação medindo forças, competindo, buscando aquilo que é melhor. Agora, veja bem, nada impede que um vereador da situação vote contra um projeto quando aquele projeto tem vícios de origem, quando ele não vai ser tão bom para a população, quando ele é inconstitucional, quando ele contém algum tipo de erro. Mesmo alguém da oposição vota contra. E é papel fazer isso. Vai ajudar o executivo a rever a posição, a refazer o projeto ou anular o projeto se perceber que realmente não é uma coisa boa. Então refaz, corrige e depois vota.
Assim também, os vereadores da oposição não precisa se bandear tudo por lado da situação. Não, o que pode fazer, o que tem que fazer? Ora, se o projeto é bom, está tudo certo, está dentro da legislação, está dentro das regras, vota. É a favor? É bom para a população? Vota a favor. Mas se aquele projeto, ao contrário, contém erros, é inconstitucional, não é bom para a população, se existe alguma coisa de errado, vota contra e faz a mesma coisa, o mesmo processo. Vai permitir, então, ao Executivo ou mesmo ao próprio Legislativo, se surgiu dali de algum outro vereador, a oportunidade, então, de corrigir o que está errado ou, então, eliminar de vez aquele projeto, né? Mas se mantém fiel àquilo que foi vendido na campanha, aquilo que foi votado pelos eleitores e aquilo que saiu das urnas por vontade dos eleitores. Isso seria a fidelidade aos eleitores, o que eu chamei de fidelidade eleitoral. Então, minha gente, por que eu trouxe esse tema hoje para reflexão? Para falar mal de alguns políticos, de alguns vereadores? Não. Para criar uma polêmica na cidade, ganhar likes? Não. O objetivo é que a gente possa discutir francamente, aberta e claramente as questões políticas do nosso município, para que a gente também possa se preparar e votar melhor e até participar mais ativamente da atividade política no nosso município, para que realmente nós possamos crescer como cidade, como município, como pessoas, como sociedade. Esse é o objetivo. Portanto, eu, quando comecei a refletir sobre isso, eu realmente deixei claro para mim mesmo o quanto eu me sentia chateado, porque eu fui traído. Eu votei num determinado vereador que foi eleito pela oposição e hoje ele não está mais na oposição, ele não me representa mais. Ele traiu o voto que eu dei e assim como eu, ele traiu o voto de pelo menos 300, 500, 600, 800 votantes, que é mais ou menos a quantidade de votos que foram elegendo os vereadores que hoje estão lá na Câmara Municipal e aqueles que estavam na oposição e hoje não estão mais. Então, para que a gente possa olhar melhor a realidade política de Palmeira, rever o comportamento dos políticos nos últimos 3 anos e assim a gente possa se preparar melhor para as eleições do ano que vem, é que a gente traz esses conteúdos e eu espero que ajude você a refletir. Como é que você está se sentindo hoje? Representado pelo seu vereador? Você lembra em quem você votou para vereador? Ele estava na oposição na situação? Ele continua naquele lugar que você o deixou? Como é que é o comportamento dele? O que é que ele está fazendo realmente na Câmara Municipal? Então, que você pense nisso e na próxima eleição você tenha uma postura mais esclarecida, mais firme, inclusive, para que você possa votar e depois cobrar dos seus vereadores, do seu prefeito, do seu vice, aquilo que realmente foi prometido em campanha, que não fique só na conversa fiada, mas que se torne verdadeiramente realidade. Tá bom? Então aí, ó. Deixa aí o seu comentário. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar essa discussão adiante. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço, obrigado por tua audiência. Deus abençoe você.